Bem, estamos aqui com o Carlos Alberto Burr Bittencourt, mais conhecido aqui pela gente, pelos habitantes de Cataguases como Bebeto Bittencourt. É aeronauta aposentado pela nova Constituição, a Constituição de 1988, anistiado político, que vai dar agora a sua visão para nós da Revolução de 1964. Nessa época de Revolução, na Constituição de 88, reconheceram que uma greve que nós fazíamos no Rio de Janeiro era ilegal, e então nós fomos levados para o DOPS e passamos por um estágio bastante desagradável naquela época, e a partir daí reconheceram que a nossa greve era social e não política, e quem estava na frente da greve, que eu trabalhava na VASP nessa época, e que o Canedo estava comprando a VASP, que era do estado de São Paulo. E então, nós ficamos presos no DOPS no Rio, eu fiquei um tempo desempregado, etc, etc. E reconheceu em 88 na Constituição que a nossa greve era social e não política. E como a gente tinha sido repreendido, eu e mais 29 da VASP, acabamos anistiados pelo governo federal. Te pediu para o senhor contar um pouco da história da gente, como foi o que aconteceu quando o senhor estava no dia 13 de maio de 1964, para o senhor contar para a gente um pouco mais sobre a Revolução. Tá. Bom, o Brasil viveu todo o tempo com oligarquia, que eram os coronéis que mandavam, os donos do café, os barões de café, essa gente toda. Cada qual fazia na sua área o seu feudo, eles comandavam ali, e era muito desrespeitado. O povo não tinha muito direito, porque era só imposto, era só imposição, imposição, imposição. E isso foi continuando até quando houve a eleição do Jânio Quadros. O Jânio Quadros pretendia varrer, a propaganda dele eleitoral era que seria com a vassoura varrer toda a sujeira que tinha no país, etc, etc. O pessoal ele era da ODN, e naquela época os partidos políticos da época eram muito rigorosos. E o vice-presidente candidato era o João Goulart, que era cunhado dele. Bom, quando o Jânio renunciou, o João Goulart tinha ido para a China comunista para poder aprender táticas, etc, etc. Havia interesse naquela época, que era a época da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia, sobre quem chegava primeiro, quem é que impunha suas condições e tal. E a América Latina, principalmente a América Latina, Bolívia, Uruguai, Paraguai, Argentina, Brasil, sofreram uma influência muito grande, porque eles queriam, os Estados Unidos comandava aqui, o americano capitalismo comandava o Brasil. E eles queriam fazer uma base sólida de toda a América do Sul com o comunismo. Então o comunismo que existia naquela época mais próximo seria em Cuba, onde a maioria dos brasileiros que era contra o regime ditatorial que existia naquela época, iam fazer cursos, aperfeiçoar guerrilhas, etc, etc. Logicamente que isso era muito bem pago pelo governo da União Soviética, que queria que a América do Sul fosse países comunistas. Por sua vez, os Estados Unidos também queriam o capitalismo aqui, que é o que até hoje existia lá e que existe lá, e nós já estávamos mais ou menos acostumados. Então nós não queríamos muito bem a gente viver de capitalismo e comunismo, havia uma coisa. Então começaram com grupos, partidos do Rio Grande do Sul, partidos de São Paulo, partido aqui de Minas, começaram a fazer uma campanha contra e brigar com isso, que eles queriam que houvesse um meio termo entre eles, chamado socialismo. Esse socialismo, quem estaria na frente seria o Brizola. A Revolução de 64, quando começou a Revolução de 64, esse golpe de Estado, não queriam fazer uma revolução, porque revolução havia
seria a morte de civis. Então eles preferiram, em vez de fazer revolução, fazer um golpe militar. E esse golpe militar estava sendo planejado há uns 10 ou 15 anos antes. Bom, quando foi no dia, já falando do golpe militar, dessa coisa, tentaram de qualquer forma sambarcar o governo do Jânio Quadros, que ele pediu para sair, e quando o Jango voltou e assumiu, o Jango veio com ideias comunistas. Essas ideias comunistas, aí da parte de toda a confusão, da parte de tomar os direitos das pessoas, privatizar poços de petróleo, pedras preciosas, tudo que tivesse de melhor, campos de plantação de cana, de açúcar, essas coisas todas. E isso, ele queria privatizar tudo, fazer tudo englobado, como é em Cuba, como hoje ainda é em Cuba, apesar de já estar mudando, uma coisa social. Só que essa coisa social tinha militares, e que esses militares também eram contra. Porque o militar, por ser muito rigoroso, etc., o militar queria que se respeitasse a hierarquia dos militares, e que o Jango resolveu acabar com isso. Ele queria formar com quem ele quisesse um governo relativo. Nisso, Carlos Lacerda, no Rio de Janeiro, junto com o Leonel Brizola, que depois, mais tarde, veio se desentender, criaram grupos em estados brasileiros para poder depender disso. Partiu um grupo, partiu do Rio Grande do Sul, outro grupo partiu de São Paulo, outro grupo partiu de Minas, e eles chegaram no Rio de Janeiro em março de 1964. Quando nisso havia no Rio de Janeiro uma revolta dos marinheiros, que foi chamada Revolta dos Marinheiros, porque havia alguns marinheiros que, por serem subordinados e queriam se insurgir em cima da hierarquia que existia, criou também uma confusão muito grande dentro da própria coisa militar. No dia 31 de março de 1964, o Carlos Lacerda, o Brizola, criaram uma frente para marchar contra a ditadura militar, contra a pretensa ditadura militar que eram os militares no Brasil. E aí eles tomam, aí foi tudo assim meio estabanado, porque um deles acho que veio do Rio Grande do Sul, vocês vão encontrar aqui. Ele veio sem avisar nada, não tinha data específica para chegar, estavam organizando e essa pessoa adiantou. Então houve uma confusão muito grande entre tudo isso, e nessa época os militares tomaram conta do país. Era o final do governo do Getúlio Vargas, que também tinha sido não branda, mas uma ditadura, porque ele já estava ficando no governo durante muito tempo. E quando os militares tomaram o governo, Castelo Branco, Garra Azul Médici, que já é militar, tentou que esse golpe fracassasse para o lado dos insurgentes, no caso não dos insurgentes, inclusive os próprios militares que faziam parte desse grupo que era da Marinha. A situação nacional que era precária, porque a gente não tinha nada. Aí em 64, pré-64, economia de pré-64, era isso que eu acabei de falar com vocês. Nós não tínhamos muito o que opinar, sabe? Não se opinava muito e era tudo muito... O DN fazia uma coisa, o PSDB fazia outra, então... E era assim, uma coisa acirrada, terrível, e isso tinha que acabar nesse país. Foi quando os militares aproveitaram para poder entrar. A revolta dos marinheiros tem toda a relação. Tem um comício que foi feito na Central do Brasil, às 4 horas da tarde. Isso aí teve uma repercussão imensa, porque fechou toda a Avenida Rio Branco naquela época, porque nessa época, aí chegaram todos os contra-revolucionários
lá. E os militares fecharam o cerco. E isso aconteceu quando foi 4 horas da tarde, eles depuseram o governo brasileiro constituído, que no caso era o Jean Goulart, que fugiu do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul, e aí ameaçado de morte, tentou escapar fora, ele foi de um avião particular, um avião de carreira para Porto Alegre, eles tentaram impedir, retornou ao Rio e pegou um avião particular e foi para a estância que eles tinham lá no Rio Grande do Sul. Depois, mais tarde, ele foge do Rio Grande do Sul para Uruguai. Como ele estava fora do país, o país ficou ingovernável, qualquer um. Então fizeram uma junta militar para poder governar o país. Só que essa junta militar, que seria uma junta relativa durante um tempo, vamos dizer assim, 6 meses, ou o que pretendia, entrou como se fosse o dono do poder, tirando seus direitos, tirando tudo que tinha. A repressão do militar, por ser muito rigoroso o regime no Brasil, usou bastante a porrada, o nome certo é mesmo, porrada mesmo, em cima de perseguição política, e avançava para dentro das casas e pegava o pessoal, e torturava, e matava, e sumia. Isso aconteceu muito aqui, no Rio de Janeiro principalmente. Aqui em Minas um pouco menos, mas no Rio Grande do Sul e São Paulo foi bastante. Esse pessoal que desapareceram, que até hoje a gente tenta descobrir quem são as pessoas que ainda estão desaparecidas desse regime militar, porque foram para o lado do Paraguai e teve, por exemplo, muitos morreram e ficaram enterrados lá. Qualquer greve, qualquer situação que não fosse o que os militares queriam, aquilo ali seria considerado uma coisa absurda, era retratada com muita tiro, morte, muita gente assim, polícia civil, polícia montada, grupos especializados para poder descobrir quem, bonificava as pessoas, bonificava você para você infiltrar você com eles, para você depois entregar quem era eles, onde que morava, qual era, não sei. E isso foi cada vez mais, o pessoal foi apavorando e tal. Vou citar uma pessoa que é importante nisso aí. Havia uma mulher chamada Zuzu Angel, que era uma estilista, e essa mulher, ela tinha um filho. E ela foi perseguida, ela tinha um camangui, ela foi perseguida na ponte Rio-Niterói, porque eles queriam matar ela, porque ela botava a boca no trombone mesmo. Essa mulher falava tudo. E até que sumiram com o filho dela, ela ficou mais revoltada ainda pela Revolução, sumiram com o filho dela, então ela... Aí que ela disparou a metralhadora dela. E eles tentavam matar, assim eles faziam, durante todo o regime militar. Cada vez mais oprimindo o povo, cada vez mais tal. Começaram alguns grupos se revoltarem contra aquilo. Bom, esse governo do Jean Goulart foi uma coisa muito complicada, porque está no Brasil, não está no Brasil, o país está sozinho, quem governa, quem não governa, e isso foi acontecendo. Até que houve esse golpe de 64, que o Garrastazu Médici entrou e passou a ser como se fosse ex-presidente do Brasil, sem eleição, sem nada. Do grupo eles escolheram o Garrastazu foi para a cabeça da história. Aí começa uma tentativa de derrubar o Garrastazu Médici, porque na realidade ele não foi presidente, ele foi mandado ser, virou. E não era vontade do povo que fosse isso. E a repressão foi muito grande, a ponto dessa repressão ser tão grande, que o pessoal começou a revoltar contra os militares. E quanto mais revoltava, mais pior ficava a situação. Cada vez a situação era negra. Invadiam sua casa, estrupavam família, matavam, desapareciam com quem era contra o governo. E muita gente utilizou isso aí para, por exemplo, assim, eu não gostava de você. Então eu denunciava. Ó, mora ali embaixo, aqui na rua, assim, fulano de tal, assim, ele faz parte daí.
duas horas depois você já estava preso. Aí daí você sumiu, sua mãe não sabia onde é que você estava, o pai sumiu, desapareceu. E foi assim esse governo militar nosso, que foi bravo, que foi muito complicado. Muito dinheiro entrou da Rússia aqui no Brasil, muito dinheiro entrou dos americanos aqui no Brasil. Para poder manter isso aí não era brincadeira, porque tinha que mandar muita gente para fora, e não mandava 20 homens, mandava 150, 500 homens para poder combater lá no Rio Grande do Sul, outro grupo ia para... E isso aí foi tudo com dinheiro vindo tanto da Rússia quanto dos americanos. Essa revolução, logo em seguida, fizeram os atos constitucionais. Esses atos constitucionais caçavam todos os seus direitos. Você não tinha direito a nada, nem abrir a boca. Irmão entregando irmão, para poder pegar dinheiro, sabe, era um negócio pavoroso mesmo. Bom, muita coisa foi tirada também, depois que mandaram aqueles grupos fazerem treinamentos em Cuba, que Cuba todo mundo ia para Cuba. Os chamados guerrilheiros. Os guerrilheiros iam para Cuba fazer, e depois vinham para montar. Aqui no Brasil, no Nordeste principalmente, existe aí também uma coisa chamada a oligarquia dos donos de engenho, que não aceitavam isso. Mas os grupos eram formados de tal forma que eles invadiam fazenda, tomavam tudo, tomavam todos os direitos e tal, tudo isso em benefício de uma contra-revolução, que era a revolução feita pelos próprios militares. E isso foi caminhando, cada vez pior, até que houve uma contrapartida de que eles queriam fazer, então, que o Brasil fosse parlamentarista e que acabasse, não seria nem comunista, nem socialista. Não, nem comunista, nem capitalista. Seria socialista, que era uma coisa mais ou menos que a gente tem uma pretensão, ou ainda se tem uma pretensão, de poder ter. Que o parlamentarismo teria um rei, como seria igual a Rainha Elizabeth, ela não apita em nada na Inglaterra, e um grupo de escolhidos pelo povo faziam todas as formações de leis, etc., que mais tarde veio ser o Senado Federal que nós temos aqui. Hoje, nosso Senado Federal. Tem a Câmara dos Deputados, depois o que se vota lá vai para a Câmara dos Deputados, para a Câmara dos Deputados apoiar ou não, e depois vai a sanção do presidente, no caso seria a Rainha Elizabeth, para dar um aval, etc. Aí começou uma campanha na qual Tancredo Neves liderava, e que foi aquela da cara pintada, onde eles foram para depor o regime militar. E conseguiram, depois do apoio do povo todo, que ninguém aguentava mais, depuseram o regime militar. Esse regime militar que eles depuseram, até hoje, existe muita controvérsia a respeito de quem sumiu, quem não sumiu, o que eles fizeram, etc. E existe tudo era escrito, tudo era apontado, todo o nome de todo mundo que foi contra o governo, aquilo está em um DOPS. Isso está gravado e guardado. Depois que o Lula entrou, o Lula pediu toda essa documentação, está em Brasília. E vocês vêm de vez em quando falar que o pessoal está pedindo para poder soltar esses documentos que teriam nome de pessoas que eles mataram, e quem era o responsável que tinha matado, e que teria que ser punido por ter feito isso, eles seguram, dizendo que só depois de 50 anos é que poderia ser aberto. Então todo mundo agora, que com esse negócio de... Aí teve a Constituição de 88, aí vieram os presidentes, Castelo Branco, Garrastazu Médici, etc., até chegar à política atual, de 60, que foi, no caso do Tancredo Neves, que dali para cá vocês conhecem bem a história. Com isso aí, eles brigavam muito em cima de descobrir aonde que estavam esses documentos guardados, porque queriam saber, vamos dizer assim, o coronel José da Silva tal foi que te pegou. Você desapareceu, te mataram. Então, quem foi?
José da Silva, coronel José da Silva Taocense. E isso, o medo deles até hoje que tem, é de que eles sejam descobertos e que eles tenham que ser punidos. O que o senhor acha que as Forças Armadas, particularmente o Exército, foram intérpretes da vontade nacional quando foi deflagrada a Revolução de 64? A princípio sim. Porque a proposta que era de consertar. Havia uma coisa escondida por trás do que o Exército pretendia. Pretendia acabar com a corrupção que existia no país, etc, etc. Então, e os militares achavam que eles eram as pessoas mais indicadas para poder fazer esse tipo de coisa. Eles achavam que era, só que quando eles... E o povo até apoiou. O povo apoiou, porque o povo queria que acabasse com isso. Muita roubalheira, muita sujeira, etc, etc. Aí acontece que, depois que eles tomaram conta, que o militar tomou conta, eles impuseram uma coisa muito pior do que a gente até pretendia. Então o povo começou a se revoltar de novo. E isso veio caminhando, até em 64, com o Tancredo Neves, daquele negócio da cara, do pessoal saindo da rua, o cara pintado. Começava, nessa época dos caras pintados, começaram a aparecer as figuras que até hoje estão aí comandando o país. Alguns já morreram, mas a grande maioria continua, tentando tomar o lugar dos militares. E quando houve aquela confusão toda, e aí voltou de novo ao governo que é o governo atual. O senhor poderia nos dizer algo acerca do panorama político brasileiro anterior a 31 de março de 1964 e o que se passava no meio militar? O senhor sabe? Olha, o militar sempre, sei. Antes de 64, o Getúlio era o presidente do país. E o pessoal começou a ver o Getúlio Vargas como um ditador. Porque ele foi passando de 4 anos para 8 e foi toda a vida. E ele tinha muita influência. Ele tinha muita influência por causa do Rio Grande do Sul, que era insurgente, e tinha o São Paulo também, que era a ligação do Getúlio Vargas com o Rio Grande do Sul com São Paulo. E eles achavam que podia fazer um país diferente. Foi quando o povo começou a revoltar por isso, e aí a Guerra Fria entrou, que era a disputa dos Estados Unidos com a Rússia, e aí eles queriam fazer as bases aqui na América do Sul. E tomar todos os países, que até hoje alguns ainda, como no caso do Chaves da Colômbia, da Venezuela e Colômbia, e também agora tem esse primeiro índio aí, que é o da Bolívia, o boliviano aí, existe ainda uma tentativa de se fazer um socialismo meio mascarado mais para o lado do comunismo. Que o comunismo hoje em dia caiu, acabou, a Rússia acabou, teve a abertura do portão de Brandenburgo na Alemanha, para poder que dividia Moscou, né, a Alemanha Oriental e Ocidental. Tudo isso veio ocasionando consequências para a derrocada da Rússia. Outra coisa que é importante a gente citar também, que também na própria Rússia, havia os czares. Eles eram dominantes, eles que faziam o que nós aqui no Brasil fazíamos com os grandes donos de engenhos, os donos do café, os donos da borracha. Tudo isso depois foi caindo. Amazonas, por exemplo, vivia num Fausto de Paris, como se fosse um Paris no meio de uma floresta amazônica. Isso aí tudo era ocasionado por imposição de alguns barões da borracha, né, que mandavam importar teatros e óperas e não sei o quê, como tem em Belém do Pará também, para poder, com isso, eles se sentirem dono de uma situação e fazer com que todo mundo fosse subjugado a eles. Essa é a situação. Ok. Bebeto, quais os primeiros acontecimentos, a seu ver, que foram determinantes para o desencadeamento da Revolução no dia 31 de março de 1964?
a meu ver, o descontentamento do governo do Getúlio Vargas, a Guerra Fria, que forçava duas situações, quando o povo começou a rebelar contra o próprio Getúlio Vargas, formaram grupos com Carlos Lacerda no Rio, formou com o Leonel Brizola, e que um apoiava o outro para poder derrubar o Getúlio Vargas, que também era do Rio Grande do Sul. Isso foi ocasionado, aí começou toda a confusão em relação ao governo do Getúlio Vargas. Isso era pré-revolução. Depois da Revolução de 64, que culminou no dia 31 de março de 1964, e em 54 Getúlio suicidou. Suicidou porque não aguentou pressão. E ele não queria deixar o governo. Então ele preferiu suicidar do que entregar o governo para os outros. E quando houve a tomada do poder do golpe militar, a pretensão que nós tínhamos era que fosse uma coisa mais abrangente, uma coisa mais socialista, e que na realidade não era só socialista, era mais comunista do que socialista. Aí está o problema. Ok. Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor a respeito das opressões, a respeito das torturas. Se o senhor, alguma visão que o senhor teve, alguma coisa que o senhor viu que marcou realmente, o senhor falou assim, o senhor pensou que nós estamos assim, que nós estávamos mesmo por causa da opressão? Olha, essa opressão, quando o governo militar subiu, eles queriam de qualquer forma manter o poder militar no país. E esse poder militar era ocasionado pela hierarquia que eles não aceitavam que se passasse pela frente. Foi quando houve a revolta dos marinheiros, que também queriam o socialismo. Não o comunismo, o socialismo. E para isso, eles tinham que passar por cima de ordens de coronéis, generais e não sei o que, parará, e que eles não aceitavam. Aí foi a confusão, sabe? Esse imbróglio todo começou já tinha começado. Era tudo muito, muito quieto, muito... Quanto à questão de tortura, eles avançavam, por exemplo, se você não gostasse de uma pessoa, você denunciava aquela pessoa, falava que o fulano de tal faz parte é contra o governo militar. Aí se fazia horrores em cima daquela pessoa, desapareciam, matavam, estrupavam, e até hoje nós estamos ainda tentando fazer uma situação, reviver essa situação, para que a gente tenha noção do que na realidade aconteceu. Por isso a abertura que a gente quer que o governo dê a respeito de liberar essas cartas e aonde entrega, no caso, os militares que na época eram os opressores. Ok. Bebeto, obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. A gente fica satisfeito de ouvir palavras sábias e que isso sirva de um aprendizado não só para nós que estamos aqui fazendo essa entrevista, como para todos os que assistirem a ela. Muito obrigado. Eu agradeço. Eu que agradeço. Primeiro que eu pude expor o meu pensamento. Todo o meu pensamento está documentado nisso que eu estou passando para vocês. E vocês vão entender também que o que a gente quer é que essa memória que eu ainda tenho e que eu estou passando para essa geração, que é a geração de vocês, para que a gente continue mantendo um país correto, querendo acabar com corrupção, querendo acabar com tanta coisa que existe por aí. Hoje em dia a gente já não pode mais nem falar sobre coisas que existem, porque tem um problema de droga nesse país também, que agora já é uma outra contra-revolução que precisa de ser feita. Mas, de qualquer forma, que vocês não deixem morrer a ideia do porquê do golpe de 64 e o que aconteceu com o nosso país. Com certeza. Muitíssimo obrigado.